Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria dos Números. Sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar o conceito de máximo divisor comum no contexto dos números inteiros, tá? Então basicamente é uma continuação da aula passada, né? Na aula passada a gente estudou o MDC para números naturais e a gente vai estender esse conceito para os números inteiros. Bom, vocês vão ver que não muda quase nada, tá? Então basicamente para o cálculo do MDC o que a gente fez na aula passada é o que a gente vai usar. Tá? Então, a gente vai ver alguns resultados que a gente provou no ano passado, vai estender eles para o contexto dos inteiros, tá? Vamos ver como é que calcula o MDC entre dois números inteiros, vou ver que no final das contas é só calcular o MDC entre dois números naturais, tá? Então, para a questão de cálculo do MDC, a gente precisa saber calcular MDC entre números naturais, tá? A gente vai ver isso. Aí mais no final da aula a gente vê algumas propriedades do MDC importantes, tá? Que envolvem números inteiros, divisibilidade e assim por diante. Então vamos começar da mesma maneira que a gente fez no ano passado. Ó. Vamos calcular o MDC entre, por exemplo, menos 52 e 44. Então nossa ideia é o quê? Eu quero pegar dentre todos os divisores comuns, a menos 52 e a 44, o maior. Tá? Então aqui ó, eu listei todos os divisores de menos 52 e todos os divisores de 44. Você pode olhar que esses divisores ó, parecem uns pares, né? Sempre o natural e menos ele, né? Então, ó, 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, assim por diante. Tá? Isso segue pelo seguinte fato: se x divide A, isso ocorre essencialmente se o x divide o oposto de A também, para todo o inteiro A. Tá? Então, os divisores de um inteiro sempre aparecerão aos pares, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 13, assim por diante, no caso do menos 52, e no caso do 44 também não. Eles aparecem os pares, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 11, mais ou menos 22. Então, se você olhar aqui, o maior divisor é o 4, né? E como esses divisores aparecem os pares, né? Sempre o inteiro e o seu oposto, é meio óbvio que o maior vai ser um número positivo, né? Quando eu estiver lidando, calculando MDC entre dois números diferentes do zero, tá? Então, pelas contas, como é que você pode calcular o MDC, né? Entre dois números inteiros A e B? É só calcular o MDC entre os módulos. Ah, por exemplo, para calcular o MDC entre 52 e 44, você pode simplesmente calcular o MDC entre 52, né, que é o módulo de menos 52, e o 44, que é o módulo de 44, né? Ou seja, o MDC entre menos 52 e 44 é a mesma coisa que o MDC entre 52 e 44. Então, quando eu for calcular o máximo divisor comum entre dois números inteiros, em que um deles é negativo ou os dois são negativos, você simplesmente ignora o sinal de menos ali e calcula o MDC entre os opostos, né? Então aqui eu estou calculando o MDC entre 52, que é o oposto de menos 52, e o 44, né? 44 eu não mexo, né? Então, quando tiver um número negativo aqui, não, um ou dois números negativos na hora de calcular o MDC, você simplesmente ignora o sinal de menos e calcula o MDC entre os módulos, né? E a gente aprendeu a calcular isso aqui na aula passada, né? Então, basicamente essa propriedade aqui, ó, vai seguir esse resultado aqui, ó. O MDC entre dois números inteiros A e B é o MDC entre menos A e B, que é igual ao MDC entre A e menos B, que é o MDC entre menos A e menos B. Tá? Então, o MDC entre dois números inteiros, no final se resume ao MDC entre dois números naturais. Tá? Pelo menos a fim de fazer os cálculos, tá?
se eu não tivesse dado aquela aula passada falando de MDC entre números naturais, já fosse direto para calcular, definir, né, o MDC entre dois números inteiros, a definição ficaria assim. Note que ela é bem parecida com a da aula passada, né? Então pega dois números inteiros A e B. Então o inteiro D é o máximo divisor comum de A e B se ele cumpre três condições. Na aula passada essa condição A não tinha, né? Então as condições B e C são as mesmas condições que a gente tinha para quando A e B são naturais, né? Você tem que o MDC é um divisor comum de A e B, né? Divide A e divide B. E também ele é o maior, né? Então qualquer inteiro que divida o MDC, desculpa, qualquer inteiro que divida, que seja um divisor comum de A e B, né? Então qualquer D' inteiro que divida A e divida B, obrigatoriamente divide o MDC também. Essas condições são B e C, são as mesmas que apareceram na definição da aula passada. Aí aqui aparece a definição, na definição que o D tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque se eu deixar só as condições B e C, você teria dois MDCs, né? Seria tipo o D e o menos D. Então, se eu fosse aplicar essa definição aqui para, por exemplo, menos 52 e 44, sem colocar a condição A, eu teria dois MDCs, né? O que seria o 4 e o menos 4. O 4 e o menos 4 cumprem essas duas propriedades, tá? Mas como eu quero maior, e o maior vai ser sempre positivo, né? Porque sempre aparecerão os pares, tá? O inteiro e seu oposto. A gente exige que o MDC seja natural, tá? Então, definição, digamos assim, mais geral que eu poderia dar para MDC entre números inteiros é essa aqui. Quando eu tenho vários números inteiros, a definição de MDC é análoga, tá? Então, quando que um certo D é o MDC é o máximo divisor comum entre A1, A2, AN, em que todos esses AIs aqui são inteiros. Então, tem que ser natural, né, maior ou igual a zero. Tem que ser um divisor comum de todos esses números. E qualquer inteiro que também seja um divisor comum de todos esses números, obrigatoriamente divide o MDC. Tá? Agora vamos lá. Várias daquelas proposições que nós vimos na aula passada podem ser adaptadas aqui no contexto dos números inteiros. Tá? Então, basicamente, a gente já provou elas. Então, olha só. Primeiro, o MDC entre A e 0 é módulo de A. Aqui A é o número inteiro, então ele pode ser negativo, tá? Então, por que isso é verdade? Ó? Por definição, o MDC entre A e 0 é o MDC entre módulo de A e 0. Módulo de A é o número natural. Na aula passada a gente viu que isso aqui é um próprio módulo de A, tá? E nós vimos isso na proposição 62, tá? O MDC entre, sei lá, x e 0, em que x é o número natural, é x. Tá? Então, se o A for natural, aqui fica Azinho, que foi o que aconteceu na aula passada. Se o A for negativo, vai ficar o menos A, né? Que é o módulo de A. Também, essa aqui é uma versão de um resultado que a gente viu na aula passada. Pega A e B, dois números inteiros, e suponha que o B seja um múltiplo de A, né? O A divide B. Vamos provar que o MDC entre A e B é o módulo de A também. Então vamos lá. O MDC entre A e B, isso é o máximo divisor comum entre o módulo de A e o módulo de B. Aí aqui eu vou usar a seguinte propriedade. Se o que segue disso aqui que eu falei, né? Aqui por hipótese, A divide B. Se o A divide B, menos A também divide menos B. Menos A divide B. Ou seja, também vale A divide menos B. Então, se isso aqui é verdade, e tudo isso aqui é verdade. Tá? E é fácil ver isso, né? Ó, vou fazer um rascunho aqui, ó. Se o A divide B, então isso aqui vale dizer que o B
é um múltiplo inteiro do A. Então eu tenho o inteiro K aqui vezes A da B. Então, particular, o menos B, você pode escrever como menos K vezes A. Isso aqui é equivalente a dizer que A divide menos B. E isso implica nisso, né? Só multipliquei menos nos dois lados. Eu também posso dizer que menos B é menos K vezes menos A. Isso equivale a dizer que menos A divide menos B. E eu também posso dizer que B é menos K vezes menos A. Só brincadeira com os sinais ali, ó. Você conclui que o menos A divide B também. Então, se o A divide B, são válidas todas essas divisibilidades aqui são verdadeiras, né? Se o B é múltiplo de A, menos B é múltiplo de A, menos B é múltiplo de menos A e B é múltiplo de menos A também. Ou seja, você pode juntar tudo numa relação só. O módulo de A divide o módulo de B, tá? Então, aqui eu estou calculando o MDC entre dois números naturais em que esse número divide esse. Então, pela proposição 63, que é a versão para naturais dessa proposição, isso aqui é o módulo de A. Por quê? Pois módulo de A divide módulo de B. Bom, pessoal, agora vamos estudar esse teorema. Ele é bem importante, então a gente chama ele de identidade de Bezout. Ele relaciona o MDC entre dois números inteiros e esses inteiros, tá? Então vamos provar o seguinte. Para quaisquer inteiros A e B, eu consigo inteiros x0 e y0, tais que o MDC entre A e B se escreve como AX0 mais BY0. Tá? Na aula passada, a gente resolveu esse exemplo aqui, né? A gente pegou essa equação 1 igual a 53x0 mais 48y0. Queria resolver ela, né? Encontrar x0 e y0 que vocês fizessem essa equação. A gente conseguiu. Por que a gente conseguiu? Porque 1 é justamente o MDC entre 53 e 48, tá? Então, é isso que a identidade de Bezout fala, tá? Então, aquele exemplo, eu só consegui encontrar o x0 e y0 porque a identidade... Por que não? Mas a identidade de Bezout garante que a gente consegue encontrar naquele caso, tá? Então, vamos lá. Vou dividir alguns casos. Na verdade, para demonstrar esse teorema, você precisa só provar ele para o caso em que A e B são naturais positivos. Os outros casos vão derivar desse, tá? Então, suponhamos que A e B são números naturais positivos. A gente vai aplicar o princípio da boa ordenação, tá? Então, vou pegar um conjunto aqui. Então, A e B são dados, tá? Então, vou pegar todos os múltiplos de A e somar com todos os múltiplos de Y. Múltiplos inteiros, tá? Então faz todas as contas possíveis. AX mais BY com X e Y variando entre todos os conjuntos inteiros. Aí, esses números, você vai pegar só os naturais positivos, tá? Então, os números em L são naturais positivos, tá? Então, todo número aqui, para um número estar no conjunto L, ele tem que ser maior que zero. Né? É um inteiro maior que zero. Então, primeira coisa, note que o A
mais B pertence a L, né? Só pegar x igual a y, ambos iguais a 1. Logo, L não é o conjunto vazio. Também L é limitado inferiormente pelo zero, por exemplo. Pelo zero ou por qualquer número negativo. Zero é um limitante inferior para esse conjunto, né? Mas lógico que zero não está nele, tá? Porque aqui, ó, são números positivos só. Então, eu posso aplicar aqui o princípio da ordenação, né? Então, L é um conjunto formado apenas por números inteiros, que não é vazio, e é limitado desculpa, ele é limitado, tá certo. É limitado inferiormente. Assim, o princípio da boa ordenação nos garante que existe o mínimo desse conjunto. Então, Dzinho, vou chamar de Dzinho, tá? O mínimo de L. Então, o que é o mínimo de L? O que significa? Primeira coisa, D está nesse conjunto. Tá? Então, D se escreve como ax mais by para alguns inteiros x e y. E também, ele é o menor elemento. Então, qualquer inteiro que esteja nesse conjunto é maior ou igual ao D. E qualquer inteiro menor que o D não está no conjunto. Tá? Então, em particular, Dzinho pertence a L. Logo, existem inteiros x0 e y0 tais que Dzinho se escreve como ax0 mais by0. Vamos provar que esse Dzinho é justamente o máximo divisor comum entre A e B. Então tem que provar usar a definição lá. Eu vou usar a definição mais geral, né? É claro que esse D é maior ou igual a zero, pois Dzinho pertence a L. Em L só tenho números naturais positivos, tá? Então D é maior ou igual a zero. Agora tem que provar que o D é um divisor comum de A e B. Tá? Provar então que ele divide o D. Então vamos pegar o Azinho e dividir pelo D. Então, pelo algoritmo da divisão, existem inteiros Q e R tais que o o Azinho se escreve como DQ mais R, em que esse R é maior ou igual a zero e menor ou igual que D menos 1. Então, ó, R é menor que o D. E D é o mínimo do conjunto L. Então, esse R, ó, ele não pode estar no conjunto L se ele for positivo, tá? Então, se ele for positivo, ele não pode estar no conjunto L. Vamos lá. Vamos fazer umas contas aqui. O A
é dq mais r. Então, o r se escreve como a menos dq. Só que o d é ax0 mais by0. Vou substituir aqui. Vamos fazer aqui a distributiva. Então, R se escreve como A menos A vezes x0q menos B vezes y0q. Aqui, ó, eu posso colocar o A em evidência, né? E eu vou rearranjar esses sinais aqui, ó, para ficar na forma. Então, o R se escreve como A vezes 1 menos x0q mais B vezes menos y0q, tá? Esse menos é o menos que estava lá na frente do B, tá? Então, o R se escreve como um múltiplo do A mais um múltiplo do B, né? Note que esses dois números entre parênteses são inteiros, né? x0, q e y0 são todos inteiros. Então, essas contas aqui são números inteiros. Se o R for positivo, então o R está em L. Ele se escreve dessa forma e ele é positivo. Então, se ele for positivo, ele está em L. Só que ele não pode ser positivo, porque se ele for... Ele não pode estar em L, porque se ele estiver em L, eu encontrei um número menor que o D que está em L. Porque ele é no máximo D menos 1. Tá? Então, se fosse R positivo, então nós teríamos R pertence a L. O que é um absurdo. Pois R é menor que o D, estritamente menor. E D é o mínimo de L. Então, o R não pode estar em L. E se isso ocorre, R está em L. Então, isso não ocorre, né? R maior que zero é falso. Só que o R está nesse intervalo, né? Ou ele é positivo ou ele é o zero. Então, obrigatoriamente é zero, tá? Assim, o R é zero. Então, volta lá no início. O A se escreve com DQ mais R. Na verdade, o A é DQ. Então, A é um múltiplo do D. Que é o que a gente queria, né? Isto é, D divide A. Aqui, ainda tem que provar que o D divide o B. Lembrando, eu quero mostrar que D é o MDC entre A e B. Então, estou aqui no item B, quero mostrar que D é um divisor comum de A e B. Para mostrar que D divide B, é um mesmo argumento. Tá? No lugar do A, você vai colocar o B e vai fazer as mesmas contas. Tá? Então, não precisa provar, né? Então, analogamente, prova-se que D divide B. Então, A e B estão provados. Agora falta o item C. Esse é mais fácil. Então, vou pegar um inteiro qualquer, que seja também um divisor comum de A e B. D' divide A e D' divide B. Eu tenho que provar que D' também divide o D. Só que disso e disso segue algum resultado da aula passada, foi na aula sobre divisibilidade. A gente viu que nessa situação eu posso concluir que o D' divide um múltiplo. Qualquer número que se escreve como um múltiplo do A mais um múltiplo de B.
Ou seja, em particular, D' divide AX0 mais B Y0, que é justamente o D, né? Bom, falei que era fácil. Então, isso aqui é verdadeiro. Então acabou, né? Portanto, D é o MDC entre A e B. D se escreve dessa maneira, né? Para algum inteiro x0 e algum inteiro y0. E ele é o MDC entre A e B. Então, dados A e B naturais, existem inteiros x0 e y0, tais que D se escreve como AX0 mais BY0. Então, esse aqui foi o caso 1, em que eu estava supondo que A e B são todos positivos, tá? Naturais, né? Então, são inteiros positivos. Os outros casos são simples, tá? De verificar, a partir do caso 1. Ó, por exemplo, se A igual a 0 e B é diferente de 0. Então, vamos lá. O MDC entre A e 0 é A. É B, é o contrário, né? Vou supor A positivo. Que assim, se um deles for 0, vamos fazer, o A0 e o B é diferente de 0. Eu tenho que calcular e mostrar que isso aqui se escreve como 0x0 mais BY0. Mas isso aqui vai ficar BY0, né? Só que a MDC entre A e B, pelo que a gente acabou de ver ali atrás, é módulo de B. Isso que é verdade, né? Se o B for positivo, isso vai ficar B igual a B vezes 1, né? Só pegar Y0 como sendo 1. E se o B for negativo, só pegar Y0 como sendo menos 1. Tá? Então esse caso aqui não tem graça. Tranquilo. Se o A for diferente de 0 e o B for 0, mesma coisa. É o análogo ao caso 2. Se ambos forem 0, também não tem graça. Porque daí você vai ter que mostrar que o MDC entre 0 e 0 se escreve como 0x0 mais 0y0. Só que isso aqui é 0, né? Então é só escrever isso como 0 vezes 1 mais 0 vezes 1. Só pegar x0 y0 como sendo 1. Também não tem graça. Agora, se forem ambos negativos. Se A for negativo e B for negativo. Pelo caso 1, a gente sabe que o MDC entre menos A e menos B, então vamos lá, menos A e menos B são naturais positivos. Então ele se escreve como menos A vezes x0 mais menos B vezes y0. Só aí o MDC entre A e B é igual ao MDC. O MDC entre A e B é igual ao MDC entre menos A e menos B. Isso aqui eu posso escrever assim, né? Então é só brincar com o sinal de menos. Então o MDC entre A e B se escreve como A vezes menos x0 mais B vezes menos y0. Aí se o A for negativo e o B, se lá for positivo. Mesma coisa. Então o MDC
entre menos A e B, isso é da forma menos AX0 mais BY0, né? Existem inteiros x0 e y0, tais que isso aqui se escreve assim, porque menos A é natural agora, né? Não é um natural positivo. E B é positivo também, B é um inteiro positivo. Então esse aqui é verdadeiro pelo caso 1. Só que esse MDC é o MDC entre A e B, porque nesse caso o menos A é o módulo de A. Aí essa expressão se escreve como A vezes menos x0 mais B vezes y0. Então existem inteiros, né? Então, MDC entre A e B, eu consigo escrever ele como a soma de um múltiplo do A com um múltiplo de B. Então também é bem fácil. E o último caso, se o A é positivo e B for negativo. Mesma coisa. Então, MDC entre A e menos B. Ó. Então, esse aqui é o MDC entre dois números naturais. Então, pelo caso 1, isso se escreve como AX0 mais menos B vezes Y0. Só que isso aqui é o MDC entre A e B. Tá? Aí essa expressão eu posso quebrar ela dessa forma, né? A vezes x0 mais b vezes menos y0. Jogar o sinal de menos. Brincar com o sinal de menos aqui, né? Então, ó, o MDC entre A e B, eu quebrei ele como uma soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B. Também, tá? Então, ó, por isso que o importante é considerar, para provar esse teorema, considerar que A e B são naturais, tá? Que os outros casos seguem desse caso. Ok? Bom, pessoal, então agora para finalizar a aula, vamos estudar então o conceito de números inteiros relativamente primos. Tá? Então, vou dizer que dois inteiros A e B são relativamente primos se o máximo divisor comum entre eles é 1. Tá? Só isso. Então, só estamos dando um nome para esse caso particular aqui. Tá? Alguns autores também dizem nesse caso que os números inteiros são primos entre si. Tá? Mas eu vou fixar aqui a nomenclatura relativamente primos. Tá? Esse nome relativamente primos vem do fato que algumas propriedades que esses inteiros satisfazem vão estar relacionadas com propriedades que envolvendo números primos, tá? A gente vai ver uma bem forte daqui a pouco. Então, eu vou começar provando essa proposição, que é a recíproca da identidade Bizu. Identidade Bizu é o teorema que a gente acabou de ver, tá? Aquele que fala, se eu pegar dois inteiros A e B, então eu consigo escrever o máximo divisor comum deles como uma soma de um múltiplo do A com um múltiplo de B. Tá? Então, ó, identidade Bizu, a hipótese é que para quaisquer inteiros A e B, então a tese é, existem inteiros x0 e y0 que fazem isso. Tá? A recíproca seria algo do tipo, se existem inteiros AX0, inteiros x0 e y0 que satisfazem isso, então D é o máximo divisor comum entre A e B. Isso é falso em geral, tá? Pega, por exemplo, vamos pegar A igual a 4, B igual a 6. O máximo divisor comum entre 4 e 6 é 2, né? Maior inteiro que divide ambos, tá? Só que, por exemplo, faz 4 vezes menos 2, mais 6 vezes 2. Isso dá 12 menos 8, que é 4, né? Então, ó, o 4, ele é um múltiplo de 4 mais um múltiplo de 6. Entretanto, 4 não é o MDC entre 4 e 6, que o MDC é 2.
tá? Então não é porque eu consigo escrever um inteiro como... Bom, e é bem óbvio, né? Que eu consigo escrever vários inteiros da forma. Não é que eu escrevo um inteiro como um múltiplo de dois números, né? Como um múltiplo, não, como uma soma de dois múltiplos, que esse número é o MDC desses dois caras, tá? Que seria a recíproca da identidade Bizu, tá? Mas o que a gente vai provar agora é que se A e B são relativamente primos, ou seja, se o MDC for 1, então a volta vale. Ou seja, se eu consigo escrever 1 como a soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B, então o MDC entre A e B é igual a 1. Tá? Ou seja, A e B são relativamente primos, que é a volta da identidade Bizu. Tá? Então por isso que aqui ó, tem um 6 somente C. Dados A e B, se A e B são relativamente primos, então existem x0 e y0, tais que ax0 mais by0 é igual a 1, tá? E também vale a volta. Se existem x0 e y0 inteiros, tais que ax0 mais by0 é 1, então A e B são relativamente primos. Então, ó, vamos provar a ida. Eu vou supor que A e B são relativamente primos, ou seja, o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1. Eu preciso provar que 1 se escreve como ax0 mais by0, tá? Mas isso aqui a gente não precisa provar porque nós já provamos. Isso aqui segue da identidade Bizu. Na verdade, a identidade Bizu é mais geral do que isso, né? Que a saída. O MDC entre A e B não precisa ser 1, pode ser qualquer número. Qualquer que seja o número, a identidade Bizu fala que esse número se escreve como ax0 mais by0, tá? Então, em particular, Bizu vale para o 1. Então, o que tem de novo aqui que a gente precisa provar é a demonstração para o caso para recíproca, né? Então, eu vou supor que existem números inteiros x0 e y0, tais que 1 se escreve como ax0 mais by0, e eu preciso provar que o MDC entre A e B é igual a 1, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar, eu quero calcular o máximo divisor comum entre A e B. Então seja D o máximo divisor comum entre A e B. Então o objetivo é provar que D é igual a 1. Então a gente supõe, né, pela hipótese, estou supondo que existem inteiros x0 e y0 que satisfazem aquela igualdade ali da hipótese. Então existem inteiros x0 e y0 tais que ax0 mais by0 é igual a 1. Aí aqui a gente vai aplicar algumas propriedades de divisibilidade. Ó. Como D é o máximo divisor comum entre A e B, segue em particular que D é um divisor comum tanto de A quanto de B. Então, D divide A e D divide B. Então, ele vai dividir essa conta aqui, né? ax0 mais by0. Isso segue da proposição 53, tá? Então, pela proposição 53, segue que D é um divisor de ax0 mais by0, que é 1, né? Ou seja, D divide 1. Aí tem algum resultado que fala então tem um resultado na aula de divisibilidade que fala se um número, se A divide B e B divide A, então B é mais ou menos A, né? Então aqui ó, eu tenho que D divide 1. 1 também divide D, né? Então D
é mais ou menos 1. Só que D é o MDC, então D não pode ser menos 1, né? Porque ele tem que ser positivo, maior ou igual a 0. Tá? Logo, D é mais ou menos 1. Na verdade, nem precisa usar isso que eu falei, né? Porque a gente já sabe que os únicos divisores inteiros do 1 é mais ou menos 1, né? Então D é mais ou menos 1. Só que, de novo, D é o máximo divisor comum entre A e B. Vem em particular que o D é maior ou igual a 0. Logo, D é 1, que era o que a gente queria, né? Onde o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1. Ou seja, A e B são relativamente primos. Tá? Então, na entidade bizu, só vale a ida e a volta, né? É uma equivalência quando o A e B são relativamente primos, ou seja, o máximo divisor comum entre eles é 1. Se A e B não são relativamente primos, só vale a ida, tá? Não vale a volta. Tá? Não é porque eu consigo escrever o inteiro como uma soma de dois múltiplos de A e B que esse número é o MDC entre A e B, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Quero provar que dois números inteiros consecutivos obrigatoriamente são relativamente primos. Inteiros relativamente primos são pares de inteiros cuja diferença entre eles é 1, tá? Tipo 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Também os negativos, tá? Menos 5 e menos 4, menos 10 e menos 9, assim por diante. Então pega um inteiro, dois inteiros consecutivos, eu vou chamar um deles de n e o outro de n mais 1, tá? Dois inteiros consecutivos. Eu vou dar duas demonstrações, tá? Uma usando o que a gente acabou de ver e uma outra usando mais definição, tá? Para todo inteiro D, pega D um inteiro qualquer. O que acontece quando D divide N e D divide N mais 1? Então, qualquer que seja o inteiro D, se ele divide ambos, então vamos analisar os divisores comuns de N e N mais 1. Então, se D é um divisor comum, então, em particular, D divide N mais 1 menos N. É a diferença, né? Só que N mais 1 menos N é 1. Isto é, D divide 1. Logo, esse D é mais ou menos 1. Aqui, então, a gente provou que, dados dois inteiros consecutivos, eles só possuem dois divisores comuns, 1 e menos 1. Isso obriga o máximo divisor comum ser o maior deles, que é o 1, né? Então, o que é que a gente cria? Logo, n e n mais 1 só possuem dois divisores comuns. A saber, 1 e o menos 1. Então, o máximo divisor comum tem que ser o maior deles, né? Então, o máximo divisor comum entre n e n mais 1 é 1. Ou seja, eles são relativamente primos. A segunda forma de resolver esse exercício é usando esse resultado que a gente acabou de ver. É só mostrar que dá para escrever o 1 como sendo a soma de um múltiplo do n com um múltiplo do n mais 1.
tá? E até mais direta, né? Como, olha só, o 1 eu posso escrever ele como n vezes menos 1 mais n mais 1 vezes 1, tá? Então aqui, ó, o x0 é o menos 1 e o y0 é 1. Então a gente conseguiu escrever 1 como um múltiplo do n mais um múltiplo do n mais 1. Então a segue da proposição 82 que o máximo divisor comum entre n e n mais 1 é 1. Tá? Então, dependendo, se eu der um exercício aí que eu dou dois inteiros e peço para provar que são relativamente primos, como é que você faz? Tenta escrever o número 1 como um múltiplo de a soma de um múltiplo de um deles com um múltiplo do outro, tá? Nós temos também esse corolário que segue da proposição 82. Então aqui, ó, suponha que A e B são dois números inteiros, não ambos nulos, tá? Então, ou A não é zero ou B não é zero, e D é o máximo divisor comum entre A e B. Então a hipótese é que D é o máximo divisor comum entre A e B. Aqui A é diferente de zero ou B é diferente de zero, tá? Só nesse caso particular, porque se ambos forem iguais a zero, o máximo divisor comum vai dar zero, então não dá para dividir pelo zero aqui, né? O que a gente vai provar é que se eu dividir todo mundo por D aqui, continua valendo, ou seja, o máximo divisor comum entre A sobre D e B sobre D é D sobre D, que é 1. Tá? Deixa eu só explicar o negócio. O que é esse A sobre D, essa fração, e esse B sobre D? Como D é o máximo divisor comum, D divide A. Tá? Então A dividido por D é um número inteiro, tá? Então isso aqui faz sentido. Mesma coisa B sobre D. Como D é o máximo divisor comum entre A e B, D divide B. Logo, B dividido por D é um número inteiro. Então isso aqui faz sentido. Ou seja, então, ó, o A ele é da forma K vezes D. O B é da forma L vezes D. Existem esses inteiros K e L que satisfazem isso, né? Então, o A sobre D que eu estou chamando aqui é o K. E o B sobre D é o L. Por exemplo, o máximo divisor comum que eu peguei antes lá, o 4 e 6 é 2, né? O 4 é 2 vezes 2 e o 6 é 3 vezes 2. Então, esse é o K, esse é o L. Então, se eu calcular o máximo divisor comum entre 2 e 3, isso dá 1. Note que o 2 é 4 dividido por 2 e o 3 é 6 dividido por 2. Então, se eu pegar os inteiros e dividir pelo MDC, eles serão relativamente primos, tá? É isso que a gente vai provar aqui agora. Vamos lá. Por hipótese, D é o máximo divisor comum entre A e B. Então, pela identidade de Bizu, existem números inteiros x0 e y0 tais que a x0 mais b y0 é igual a 1. Desculpa, igual a 1, não igual a d, né?
Porque D é o máximo divisor comum entre A e B, tá? Por hipótese. Note que dizer que AX0 mais BY0 é igual a D equivale a dizer que A dividido por D x0 mais B dividido por D y0 é igual a 1. Divide tudo por D dos dois lados, né? Você vai chegar nisso, tá? Note que ó, A sobre D e B sobre D são inteiros. Só posso escrever isso porque eles são inteiros, tá? Ou seja, esse aqui é o cara que multiplicado por A resulta em D. Desculpa. É o cara que multiplicado por D resulta no A. Tá? E B sobre D é o inteiro que multiplicado por D resulta no B. Agora, isso aqui, ó. Então eu escrevi 1 como a soma de um múltiplo de A dividido por D com um múltiplo de B dividido por D. Então essa proposição aqui me garante que os inteiros ali, né, as frações, né, frações entre aspas, né, são relativamente primas, tá? Então a proposição 82 nos garante como é que eu escrevi aqui? Que o máximo divisor comum entre A sobre B e B sobre D, que tá, é D, é 1, que é o que a gente queria, né? Essa aqui é uma proposição que a gente vai provar uma propriedade para números inteiros relativamente primos, que é basicamente lembra muito a definição de número primo, tá? Então, na verdade, é uma propriedade barra definição, tá? A gente pode usar como definição para número primo, que é o lema de Euclides. Ele fala o seguinte: se P é um número primo e P divide o produto AB, então eu tenho que P divide A ou P divide B, tá? Então a gente vai provar uma propriedade semelhante aqui, ó. Aqui a gente vai supor que A divide BC e também o máximo divisor comum entre A e B é 1. Ou seja, A e B são relativamente primos, tá? Então, sob essas duas condições, eu provo que A divide C. Que lembra muito a propriedade dos números primos, né? Então, vamos provar isso. A e B são relativamente primos, por hipótese, né? Então, segue da identidade de Bezour. Nos diz que existem números inteiros x0 e y0 tais que A x0 mais B y0 é igual a 1. Aí multiplica todo mundo por C aqui, ó. Você vai chegar aqui C
pega aqui dos dois lados a igualdade e multiplica pelo mesmo inteiro, no caso C. Então, então olha só, ax0 mais by0 é igual a 1. Isso é equivalente a dizer que c vezes ax0 mais by0 é igual a c vezes 1, que é c, né? Então isso aqui eu posso distribuir como sendo c. Vou distribuir esse c aqui, tá? Vai ficar acx0, né? acx0 já vou associar de um jeito que eu preciso. bcy0 é igual a c. Agora, olha só. Eu quero provar isso aqui, né? A divide C. A gente tem que o A divide AC. Beleza, né? AC é um múltiplo de A, logo A divide esse número. E A divide BC pela hipótese, tá? Então, A divide também isso e também isso. Então, A divide a soma, né? Mas a soma é o C, então A divide C. Note que A divide AC. Logo, não. Note que A divide A. Logo, A divide ACx0. Também A divide BC, isso aqui por hipótese. Donde A divide BC y0. Se A divide esses dois números, A divide a soma. Assim, A divide AC x0 mais BC y0. Ou seja, essa soma aqui, ó, é C, né? Tá aqui, ó. Ou seja, A divide C. Tá? Isso segue do fato do A e B serem relativamente primos, tá? Isso aqui não vale sempre, tá? Se o A divide um produto, então eu sei que o A divide um dos fatores. Não vale. Pega, por exemplo... Vamos ver. 3 divide... Deixa eu pensar. Pro primo não vale, né? Então pega o 4. 4 divide 12. Só que o 12 eu posso quebrar como 6 vezes 2. Então 4 divide 6 vezes 2. Mas 4 não divide 6 e 4 não divide 2, tá? Então, eu só posso aplicar esse resultado, né? Se A o inteiro divide um produto, então ele divide um dos fatores. Então o resultado a gente vai ver que é, se o A for primo, isso vale. Se o A divide um produto, então A divide um dos fatores. Aí outra possibilidade é quando o A não for primo, é se ele for relativamente primo com algum ali dos dois fatores. Então eu consigo afirmar que ele divide o outro, tá? O último resultado da aula de hoje é esse aqui, ó. Vamos provar o seguinte. A, B e C são números inteiros e A e B são relativamente primos, tá? Então a hipótese aqui é que o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1. A divide C e B divide C. Vamos mostrar nesse caso o produto AB divide C. Tá?
Isso só vale se A e B forem relativamente primos, tá? Pega, por exemplo, A igual a 2, B igual a 4. Eu tenho que, por exemplo, vou pegar C igual a 12, acho que dá certo, né? 2 divide 12, 4 divide 12. Então A divide C, B divide C. Entretanto, o 8, né, que é o 2 vezes 4, não divide 12. Tá? Então, para essa proposição funcionar, eu preciso colocar essa hipótese do máximo divisor comum entre A e B serem iguais a 1, tá? Se isso aqui for falso, né? Como por exemplo, nesse caso, ó, o máximo divisor comum entre A e B é 2, tá? Então não dá para garantir que, que esse resultado vale, tá? Então, como A e B são relativamente primos, a identidade de Bizu. Aqui eu posso usar também a proposição 82, tá? Que é essa que contém a identidade de Bizu, né? Também posso afirmar que é por ela. Mas é a ida dela que é a identidade de Bizu, tá? Identidade de Bizu nos garante que existem números inteiros x0 e y0 tais que ax0 mais by0 é igual a 1. Aí eu vou multiplicar por c dos dois lados aqui, rearranjar, tá? Igual eu fiz aqui antes, ó, no outro resultado. Então, já vou colocar direto. Então, essa igualdade é equivalente a dizer que AC x0 mais BC y0 é igual a C, tá? É só multiplicar por C dos dois lados dessa igualdade aqui, ó. Agora vamos lá. Eu tenho que A divide A, né? E B divide C. B divide C por hipótese. A divide A porque todo inteiro divide ele mesmo. Então segue que AB divide AC. Então essa aqui é a proposição 52. Então o produto dos divisores divide o produto dos múltiplos ali, né? Logo, então em particular AB divide AC vezes x0, né? Porque se divide AC, divide qualquer múltiplo de AC, tá? Agora, eu também tenho que A divide C e B divide B. A divide C por hipótese, tá? B divide B porque tudo inteiro divide ele mesmo. Então, mesmo argumento, né? A vezes B divide C vezes B, que é BC. Donde AB divide BC y0. Então agora, juntando isso com isso, né? A gente usa resultado da aula de divisibilidade, que já usou hoje. Se o inteiro divide dois inteiros, então em particular divide a soma, né? Assim, A vezes B divide AC x0
mais BCY0. Ou seja, AB divide C, porque isso aqui é C, que é o que a gente queria, né? Então, se dois inteiros A e B dividem o mesmo inteiro C, então o produto deles divide C, quando A e B são relativamente primos, tá? Importante isso. Ok? Bom, gente, então a aula de hoje era isso. Aí a gente volta na próxima para estudar o conceito de mínimo múltiplo comum, ok? Até lá então.